Será que as pessoas escolhem ideologias diferentes porque elas são diferentes entre si? Na realidade, o spoiler é que, assim, grande parte do motivo pelo qual a gente simpatiza mais por uma posição econômica ou cultural ou política do que outra tem a ver com as nossas características de personalidade e várias outras. Normalmente, quando as pessoas pensam em psicologia, elas pensam na clínica, nos casos individuais, mas nós somos inseridos dentro de um contexto que nos influencia o tempo inteiro. Eu tenho uma parte que é, eu quero a manutenção do status quo, do ponto de vista econômico, liberal, etc. Mas eu quero uma mudança radical do ponto de vista da igualdade de gênero e aceitação relacionada à homossexualidade. Eu sou meio de direita e meio de esquerda? Como é que é isso? Muitas vezes o foco é nas diferenças. E aí eles se veem não mais como opositores, mas como inimigos. Quando isso acontece, o diálogo fica muito limitado porque não se fala mais a mesma língua. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Saúde Mental em Evidência, que leva para você conhecimento científico de forma acessível sobre os temas da psicologia, da psiquiatria, do comportamento humano e áreas afins. Hoje estamos aqui para falar de um assunto que atravessa a vida de todos nós, que é a política, mais especificamente a psicologia política. Para isso, estou recebendo duas pessoas, dois convidados muito especiais. Felipe Novaes, que é doutor em Psicologia Social pela PUC do Rio de Janeiro, também é professor lá hoje, atualmente, nessa mesma universidade, é psicólogo social, vem estudando esse tema já há bastante tempo. E a Sally Ramos Gomes, também doutora em Psicologia Social pela PUC do Rio de Janeiro, atua como psicóloga clínica, é também psicóloga social. Então, já presta atenção nisso que eu vou falar. A discussão aqui não é sobre a esquerda tá certa, a direita tá certa, nada disso. A gente vai falar aqui sobre psicologia política. Vamos entender mais sobre a mente política, o funcionamento de escolhas e coisas do tipo, tá bom? Gente, muito obrigado por terem vindo, pelo tempo de vocês. Quero começar fazendo uma pergunta que é: o que é psicologia política? Geralmente, quando a gente pensa em política, eu, pelo menos, penso em quase como uma especialidade da faculdade de ciências sociais, né? Então, alguém que estuda política é alguém ali das ciências sociais. E aí a gente tem, então, essa área da psicologia política. O que é a psicologia política? Então, vou começar falando aí, a Sally me complementa aqui se quiser. Tem uma coisa que a gente sempre fala, quando a gente dá curso, fala desse tema em outros lugares, até no Instagram a gente fala isso sempre que a gente fala de psicologia política, que é, primeira coisa, a psicologia política a gente pode dizer que ela faz parte da ciência política, é uma das áreas que compõe esse enorme guarda-chuva, e só que ao contrário, por exemplo, de áreas como filosofia política, a gente não está tão interessado, é claro que complementa, mas o nosso foco não é entender as características das ideologias políticas. A gente quer entender as características das pessoas que aderem ou acreditam numa determinada ideologia política. Então, se eu fosse resumir bastante, seria assim: a gente está interessado em saber as características das pessoas que se dizem de direita, de esquerda, sei lá, que se dizem socialistas, liberais, anarquistas, qualquer coisa assim. Então a gente estuda a pessoa por trás da ideologia, não a ideologia propriamente dita. Perfeito. Então a filosofia política estudaria, sei lá, o que compõe a proposta de Karl Marx, por exemplo. Exato, Enquanto que a psicologia política estuda por que eu seria um marxista. Exato. Ou por que eu seria um conservador. Exatamente. Aí a nossa grande pergunta é assim: será que as pessoas escolhem ideologias diferentes porque elas são diferentes entre si? Talvez sim. Na realidade, o spoiler é que, assim, grande parte do motivo pelo qual a gente escolhe a gente simpatiza mais por uma posição econômica ou cultural ou política do que outra, tem a ver com as nossas características de personalidade e várias outras. Então, é basicamente isso que a gente estuda. Mas, né, como nós somos da psicologia social, também a gente não pode se limitar às características psicológicas individuais. A gente estuda essas características, mas também sempre em interação com o contexto, tanto o contexto imediato, né? Você está no meio de uma invasão por exemplo, o 8 de janeiro, você estando no meio de uma confusão daquelas, você seria capaz de fazer coisas que
sozinho não faria. Um comportamento da massa, assim. No comportamento da massa, o contágio emocional, etc. Mas também o contexto sócio-histórico mais macro. Né? As características da época, se é um período de guerra, de recessão econômica, ou de prosperidade, de pandemia, etc. E até entraria, por exemplo, coisas bem mais distantes. Por exemplo, o Brasil é um país que 80 anos atrás teve um golpe militar e passou por uma ditadura. Isso entra também nessa análise de que impacto isso tem, talvez, no comportamento político de agora. Sem dúvida, sim. Porque, normalmente, quando as pessoas pensam em psicologia, elas pensam na clínica, nos casos individuais, mas nós somos inseridos dentro de um contexto que nos influencia o tempo inteiro. Né? Então, as ideias que a gente defende são influenciadas pela época em que a gente nasceu, pelas pessoas mais velhas que nos influenciaram, pelos grupos de estimação, etc. Então, não dá só para falar em termos individualizantes. Essa é a proposta da psicologia social. E aí, então eu já vou emendar uma pergunta até para saber se eu falei algo errado, no sentido de a gente viveu um momento recente de eleição presidencial em que ficou muito polarizado a ideia de direita, de esquerda. Faz sentido, do ponto de vista da psicologia política, eu criar essas categorias? Isso é porque, até onde eu sei, as ideologias políticas, do ponto de vista lá da filosofia política, a direita não é uma coisa só, a esquerda não é uma coisa só, a gente tem várias posições, várias ideologias. Às vezes a gente acha que é tudo meio a mesma coisa e não é. Faz sentido essa divisão do ponto de vista da psicologia política? Direita, esquerda? Então, eu diria que faz sentido dependendo de qual pergunta você quer responder. Se você for olhar de maneira mais ampla, é claro que dividir todas as ideologias em só 2 grupos é muito redutor. Assim. Sei lá, por exemplo, você pega o liberalismo, o fascismo, a monarquia, sei lá, várias ideologias, e você diz que tudo isso é direita. Pô, calma aí, a monarquia é muito diferente do fascismo, o fascismo é muito diferente do liberalismo, como é que você diz que tudo isso é direita? Não faz muito sentido. Mas, dependendo do contexto, da pergunta que você quer responder, talvez faça sentido você categorizar heuristicamente dessa forma. Mas não é uma categoria que... não é uma forma de categorizar que faz a gente entender de verdade as características dessas ideologias. Então, faz sentido de falar de direita e esquerda com ressalvas. Quando a gente isso é do ponto de vista da filosofia política, digamos assim. Tá. Indo para a psicologia política, eu diria que faz sentido, porque quando a gente fala de direita e esquerda na psicologia política, a gente não está falando exatamente de direita e esquerda que a filosofia política tá falando. A gente está falando de categoria de direita e esquerda no sentido de comportamento ou de tendência psicológica. O que é isso? A gente diz que pessoas que estão mais à direita na psicologia política são pessoas que tendem a endossar mais o status quo. Ou seja, elas tendem a ser favoráveis às coisas como elas são. Ao cenário... que a gente chama de conservadorismo? Exatamente, Quem é mais à esquerda são pessoas que vão progredindo assim num certo espectro de insatisfação e elas vão defendendo que, olha, tem que mudar o que tá aí. Eu sou contra o status quo em algum nível. Então a gente chama essas pessoas de esquerda. Só que, aí de novo, essa correspondência de direita e esquerda da psicologia política não é idêntica à da filosofia política. Perfeito. Por exemplo, eu poderia dizer que as pessoas que defendem a ditadura militar são de direita, ideologicamente de direita. Mas, assim, elas não estão defendendo... Hoje em dia, pelo menos, né, que a gente não tem mais uma ditadura, elas não estão defendendo o status quo. Elas estão, na verdade, defendendo uma mudança. Perfeito. Então, do ponto de vista da psicologia política, seria difícil dizer que elas são de direita. Entendeu? Então, assim, o interesse da psicologia política é, com essas categorias, dizer se essas pessoas estão interessadas na preservação ou na mudança da situação política ou econômica atual. Ponto. É isso. Essa é a grande característica. É a grande característica. Na ideologia, na filosofia política, o objetivo é você caracterizar o conteúdo das crenças ideológicas dentro... Quer dizer, das crenças dentro de cada ideologia. Por exemplo, o fascismo. Não importa se a gente está vivendo num regime fascista ou não. O fascismo é uma ideologia de direita. O conteúdo dele é um conteúdo de direita.
O marxismo é uma ideologia de esquerda. Não importa se a gente está vivendo num regime marxista ou não. O marxismo, o conteúdo dele é de esquerda. E ponto. Agora, do ponto de vista da psicologia política, e voltando só para... eu sempre repito isso 1 milhão de vezes porque o pessoal não entende. Do ponto de vista da psicologia política, o que importa é qual é o status quo. É esse o referencial. Se você defende o status quo, você é de direita. Perfeito. Então deixa eu entender uma coisa, Felipe. Imagina que aconteceu, sei lá, uma grande mudança política no nosso país. E eu acordo amanhã e o Brasil é um país comunista. Certo? Beleza. E eu sou a favor do comunismo e eu estou vivendo num país comunista. Do ponto de vista da psicologia política, eu sou de direita. Porque eu sou a favor da manutenção desse regime comunista no qual eu estou inserido. Sim, e eu vou te dar um exemplo bem concreto disso. Olha só. Esse é um exemplo também que eu sempre dou porque eu acho ele bem ilustrativo. Quando você faz pesquisa de psicologia política nos países do leste europeu, que são os países que fizeram parte da União Soviética, são a própria Rússia e as outras repúblicas satélites, como, sei lá, Romênia, Bulgária e tal. Lituânia, Letônia, exatamente, Polônia. Esses países que surgiram depois com a dissolução do Império Soviético. Lá, quando a gente faz as pesquisas de psicologia política, as pessoas que pontuam alto em direita, elas não são ideologicamente de direita, elas são de esquerda. Elas defendem o marxismo. E elas psicologicamente são de direita. Ou seja, elas defendem uma espécie de volta... uma espécie de volta do status quo. Porque pensa só, o status... Vamos voltar no teu exemplo do Brasil. Geralmente, aquela figura arquetípica do idoso, do velho do grupo de Zap, dizendo que durante a ditadura era tudo melhor do que tá agora. Esse cara é de direita, ele tá querendo que volte o regime que historicamente fez parte... governou o Brasil, foram os militares. Só que o cara que tá no leste europeu, ele não teve um regime militar de direita, ele teve, historicamente, 70 anos de domínio da União Soviética. Então, se ele defende o status quo, ou a volta do status quo, ele não defende uma ditadura de direita. Ele defende a ditadura do Stalin. Ele defende a ditadura, ele defende a volta do Império Soviético. Então, esse cara, ideologicamente, ele é de esquerda. Porque, provavelmente, ele tá defendendo algum dos 50 tons de marxismo ali. Mas, psicologicamente, ele é de direita. Porque ele está defendendo o status quo. Tem um livro muito interessante que dá exemplos... Não é um livro de psicologia política, mas é um livro escrito por uma jornalista ucraniana. Ela tem um ótimo livro também sobre aquele episódio de Chernobyl. Ela tem um outro livro, que esse é menos famoso, mas o nome é O Fim do Homem Soviético. E todos os livros dela são coletâneas de entrevistas com pessoas que viveram o evento do qual o livro fala. E aí esse livro tem entrevistas de pessoas... distribuídas ao longo da década de 80, 90, pós-fim da União Soviética, pessoas de todas as idades, jovens, idosos. E é engraçado que tem um capítulo desse livro que ela entrevista uma velhinha, e ela é uma velhinha da velha guarda stalinista. Essa velhinha, ela defende a volta do regime stalinista. Se você pegar todas as falas dessa idosa e cortar, colocar uma tarja preta em cima de qualquer coisa que faça referência a comunismo, você vai jurar que ela está defendendo o nazismo. É igual, é a mesma coisa. Não, a gente tem que ter um líder forte, um cara que manda em tudo e faz acontecer. Inclusive, olha só que interessante, isso não faz parte da ideologia comunista, mas é uma coisa que frequentemente aparece na prática. Essa velhinha, ela defende uma espécie de raça ariana dos eslavos, ela defende a raça dos eslavos como a mais pura. Os nazistas defendiam o quê? A raça ariana. Então, assim, eu não tô dizendo que nazismo é igual a comunismo. Eu tô falando assim, na prática... Pessoa, né? Psicologicamente, eu tô falando assim, análogo. Exatamente. É quando você vai ver as pessoas que aderem a esses regimes, a essas ideologias extremas, elas se parecem muito. Os mesmos tropos, assim, os mesmos pontos, parte da mesma estrutura de crença surge nas duas, assim, na extrema-direita e na extrema-esquerda. Por isso que tem uma teoria também, só antecipando, não sei se eu ia querer entrar muito nisso, mas só para ilustrar. Tem uma teoria que eu sei muita gente que não gosta dela, mas eu acho super boa, assim, porque para mim é a realidade. Que é a tal da teoria da ferradura, que fala que os extremos da direita e da esquerda eles começam a convergir. Cara, esse livro que eu citei, da jornalista ucraniana, ele mostra isso pra mim de maneira límpida. Você lembra o nome da autora, caso alguém queira? Cara, é o nome ucraniano, eu sempre esqueço. Tá bom. Svetlana, como é que é o nome? Svetlana. Alguma coisa assim. O sobrenome, mas ela é bem famosa. É bem famosa. Aquelas tem uma série da HBO
acho que é Chernobyl. É baseada num livro dela. Então ela é bem famosinha. Ganhou o prêmio Nobel. Agora, deixa eu entender uma coisa. Então tá, ficou claro que do ponto de vista da psicologia política, dizer que eu sou de direita quer dizer que eu sou a favor do status quo, e dizer que eu sou de esquerda significa que eu gostaria de transformações sociais bem relevantes, impactantes nesse status quo. Mais ou menos radicais, mudanças mais ou menos radicais. Mais ou menos radicais. Isso. E aí uma coisa que me surgiu a dúvida aqui é, quando a gente fala em status quo ou em mudanças radicais, vamos pegar status quo que acho que é mais fácil. A gente está falando de vários componentes dentro desse status quo. Por exemplo, uma certa organização econômica, uma certa organização sobre igualdade ou desigualdade de gênero, uma certa organização relacionada à homofobia ou não, e assim por diante. Vamos imaginar que eu tenho um indivíduo que é 100% a favor da manutenção da organização econômica. Mas ele acredita que homossexualidade deveria ser crime, que essas pessoas não deveriam ter o direito de casar, não deveriam ter o direito de ter filho, e que se tiver qualquer demonstração pública de comportamento homossexual, devia ir para cadeia. Eu tenho uma parte que eu quero a manutenção do status quo do ponto de vista econômico, liberal, etc., mas eu quero uma mudança radical do ponto de vista da igualdade de gênero e de aceitação relacionada à homossexualidade. Como é que eu sou meio de direita e meio de esquerda? Como é que é isso? Não, isso na verdade mostra como os seres humanos são contraditórios. Colocar as pessoas em categorias fixas é muito redutor. Né? Até porque essas categorias não são homogêneas e a gente tende a homogeneizar aquilo que a gente não conhece muito bem. Perfeito. Até para facilitar, né? Você não gosta de pagode ou de rock. É pagode, você não sabe... É tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Você ignora os subestilos. Exatamente. O que é psiquiatra, psicanalista, psicólogo, etc. Quando a pessoa não conhece, ela tende a agrupar numa mesma categoria. Perfeito. E isso as pessoas fazem o tempo todo em relação a tudo, né? Eu dei o exemplo da música. A realidade é bem mais complexa do que isso, né? À medida que você vai se aprofundando numa área, você vai vendo que tem 1 milhão na psicologia, a gente vê muito isso, né? Ser psicólogo, tem 1000 querelas dentro da psicologia, né? Esse debate da ciência. Infinito, né? Infinito. Então, a mesma coisa no mundo da política, né? Nós somos mosaicos ideológicos, assim. A gente... não é um cluster de características que são agrupadas invariavelmente, fazendo com que, se você gosta disso... consequentemente, você vai gostar disso. Certo. Não necessariamente. Tá certo. Entende? Isso vai interagir. O Felipe deu o exemplo da Europa do Leste, com contexto social, contexto histórico, também com os traumas de vida. Uma pessoa que, de repente, perdeu um irmão num confronto policial, etc., vai tender a de repente, se radicalizar, a endossar políticas mais rígidas em relação à criminalidade, etc., porque perdeu um irmão nesse contexto. Envelhecer nos torna mais conservadores também. Então, você vê que há uma interação não só das características psicológicas, mas aquilo que a gente viveu, a história pregressa, o que nos aconteceu, o que nos marcou, a época, o regime político do lugar onde a gente vive, etc. Tá, certo. Então... nós somos um quebra-cabeça que muitas vezes as peças não são exatamente naquele formatinho pré-estabelecido. É como na clínica a questão do diagnóstico. Sei. Nunca vem uma coisa pura. Você pode ter 50 pessoas que preenchem critérios para o diagnóstico de depressão e são 50 pessoas bem diferentes umas das outras. Exatamente, até porque tem aqueles 9 critérios, mas as pessoas vão ter 5. Milhares de combinações. Milhares de combinações, comorbidades, porque geralmente um diagnóstico vem acompanhado de outro. E na política é um pouco parecido. Tá certo. Ô Jean, sabe aquele meme, não sou de direita nem de esquerda, sabe? Que o pessoal reclama desse meme, né? Fala que, se fala isso é porque é de direita. Tu sabe que, do ponto de vista da psicologia política, esse meme, ele é bem verdadeiro. A maioria das pessoas, elas meio que não são nem de direita nem de esquerda. Se a gente levar em consideração isso que você falou na pergunta que a Sally respondeu, sobre alguém ser 100% consistente em ser de direita ou de esquerda. A maioria das pessoas não é consistente mesmo, é como a Sally tá falando. Se você coloca numa escala de 0 a 10, o quanto você é direita e o quanto você é esquerda,
A maioria das pessoas não tá nem no 0 nem no 10, não tá nem no 9 nem no 1. A maioria das pessoas tá meio que tá no meio mesmo da escala, talvez um pouquinho mais pra direita, um pouquinho mais pra esquerda, mas no meio da escala. Por quê? Porque é muito comum que, por exemplo, uma pessoa defenda um posicionamento de direita na economia, mas ela vai defender um posicionamento de esquerda em alguma pauta, sei lá, casamento gay, por exemplo. Essa coisa da coerência ideológica muito rígida, assim, aquela coisa, não, você tem que manter uma certa coerência entre todos os posicionamentos, se você é de esquerda numa coisa, tem que ser na outra. Ok, talvez filosoficamente faça sentido, mas na realidade não é assim que as pessoas se comportam. Então, é muito comum que uma pessoa tenha posicionamentos mistos. Por exemplo, se você pega uma parte do eleitorado do Trump na última eleição dos Estados Unidos, bom, o Trump ele é de direita. Aqui ele ganhou. Bom, o Trump é de direita. Mas se você pega, tem pesquisa sobre isso. E assim, não precisa nem fazer pesquisa, é só você fazer um levantamento estatístico do posicionamento dos eleitores típicos dele em cada região. Você vai ver que grande parte dos eleitores do Trump não eram pessoas super engajadas politicamente, de direita, certinhas, coerentes, não. Era tipo o trabalhador do chão de fábrica que tava votando nele porque ele disse que ia dar um auxílio tal pro cara que perdeu o emprego na fábrica. Esse cara... Olha só, esse cara ele tá defendendo uma política que a gente poderia dizer que é de esquerda, que é a ajuda do Estado para fazer com que ele comece a corrida econômica no mesmo lugar que os outros. Ele tá defendendo uma bolsa do Estado, isso daí é coisa de esquerda. De ideologia de esquerda. Ideologia de esquerda. Não sempre, mas aí são outros 500, mas a gente poderia dizer que é. Só que ao mesmo tempo esse cara é super conservador nos costumes. Esse cara, ele é do meio rural, assim, provavelmente. Ele é um metalúrgico que, assim, os metalúrgicos não são um grupo de pessoas mais progressista que existe. Então, assim, ele... Isso não é tua opinião, você tá falando de base... Não, isso sim, exatamente. Não é o que eu tô falando assim, isso daí é levantamento estatístico simples, isso. Esse cara votou no Trump, entendeu? Então, assim, você vê que a pessoa real que tá ali no cotidiano votando, ela não faz nem questão de ser tão incoerente ideologicamente quanto o estudante universitário que tá na faculdade militando por alguma coisa. Perfeito. Esse tenta ser coerente. Eu não sei se consegue, mas tenta, de fato. Porque o estudante, ele tá num ambiente em que essas ideias são ventiladas o tempo todo. Ele talvez faça parte de um coletivo. No DCE, talvez... ele ouça muita discussão política. Na faculdade, em geral, os professores falam. Então, ele tá num meio que propicia a busca pela coerência ideológica. Mas no cotidiano, tipo assim, tu acha que minha mãe tá buscando coerência ideológica? Cara, minha mãe tá querendo ir no mercado e comprar tudo com preço baixo, sabe? Ela não tá nem aí pra ser o cara de direita, de esquerda. Às vezes essa informação nem chega pro cidadão médio. Não chega, não. E a questão também é que as pessoas estão trabalhando, pegando seus filhos na escola, pegando o trânsito, o trabalhador... Às vezes fica 2 horas no transporte para chegar no seu trabalho, para voltar para casa, etc. As pessoas não estão estudando os programas políticos para ver o que é coerente, o que não é. Muitas vezes um elemento periférico vai definir em quem ela vai votar. Essa questão do preço, da inflação, ou um atentado que o Trump sofreu, a Kamala Harris ser uma mulher. Alguns fatores emocionais vão interferir na escolha, porque a gente não tem tempo para ficar analisando tudo e tomar uma decisão racional, coerente, que vá representar as minhas ideias e ideais. A maioria das pessoas está trabalhando para botar a comida na mesa, sabe? Então... Vocês acham que no mundo ideal deveria ser assim? No mundo ideal, todo mundo ter acesso, talvez desde as ideologias políticas de base ali, dos filósofos e tal, até as implicações disso, sei lá, num programa que o PSDB lança, num programa que o PT lança, etc. Assim, vocês acham que a gente deveria, no mundo ideal, escolher assim? Eu acho que sim, mas isso não corresponde à realidade do que significa ser humano. A gente teria que mudar a natureza humana para ser assim primeiro. Exatamente, porque a gente fica cansado, a gente não tem tempo, a gente está inserido numa realidade social onde a gente tem que batalhar para ganhar as nossas vidas. Então... claro que a gente vai estudar, todo mundo deveria estudar, eu acredito no estudo como um meio de ascensão social e de conscientização política, mas a gente vai ter preferências também, não vai dar para estudar tudo, nem todo mundo vai se interessar por política porque se interessa por outras coisas. Enfim, eu acho que isso é utópico na realidade. Deixa eu fazer uma OBS. Quando eu falei que a pessoa que está inserida no ambiente universitário ela é mais coerente ideologicamente...
eu fiz uma OBS que eu vou destacar agora de novo. Ela tenta ser coerente, não significa que ela consiga. Então, por exemplo, a heurística que eu dei o exemplo da minha mãe, né? A minha mãe vai votar. Pô, a minha mãe, assim como todo cidadão comum, ele vai pensar no preço das coisas, por exemplo, é o principal. Isso é uma heurística. Você vê, o preço das coisas vai diminuir ou não, ou tá diminuindo ou não. Isso vai fazer com que ela julgue o governo ou o candidato como melhor ou pior. Uhum. Só que o estudante que está no meio universitário, apesar dele querer ser coerente, ele também vai se valer de heurísticas. Então, por exemplo, esse exemplo o caso que a Sally citou da Kamala Harris. Muita gente do meio educado vai votar nela porque ela é mulher, não é porque conhece a plataforma de governo dela. Exatamente. Isso é uma heurística do cidadão educado. Porque em vez dele estar se valendo de uma pauta mais popularesca, assim, tipo, o preço das coisas, não sei o quê, preço do arroz. Não, ele vai estar pensando em termos de alguma pauta que seja emocionalmente quente para aquele público. Quais são as pautas emocionalmente quentes hoje em dia para o público educado? Geralmente é pauta de gênero, pauta racial. Então, são heurísticas que você está usando para votar. Por exemplo, a Kamala Harris é mulher, mas tu sabe qual é a política, qual é o plano de governo dela? Não. Então é heurística. Perfeito. É tão heurística. O fato de ser mulher tem um peso simbólico muito significativo no imaginário das pessoas, né? Uma presidente mulher nos Estados Unidos, etc. Então, as pessoas, em grande parte, são guiadas por esses sentimentos. Né? Agora, suponho eu, e vocês me corrijam se eu estiver supondo errado, que o fato dela ser mulher, isso provavelmente atrai votos de um tipo de eleitor e gera resistência, repulsa. Como é que chama a palavra? Quando a gente não vota em alguém? Reatância. Não, não é repelir. Rejeição. Rejeição. Né? Provavelmente gera rejeição de outros eleitores. Sim. Tudo na vida, né? Assim, toda preferência vai implicar, assim, cada escolha uma renúncia, né? Não tem como, assim, nenhuma virtude, nenhum caminho, nenhuma característica psicológica não vai vir acompanhada do seu oposto, etc. Se eu pertenço a um grupo tal, isso inevitavelmente vai me fazer ter outros grupos como out-group. Se eu torço pro Corinthians, imediatamente eu tô fora do Palmeiras, do São Paulo, sempre do Botafogo. Uma coisa vai ter sua contrapartida. Não dá pra você ser flamenguista ao mesmo tempo e falar assim, não, eu sou flamenguista, mas o Botafogo é igualmente bom. Claro que não, né? Não é assim na vida real. Agora, à medida que vocês foram dando os exemplos, desde... minha mãe talvez vote porque eu tô de olho ali no preço do arroz ou no preço da gasolina. O outro talvez tenha ali uma relação com um certo tipo de criação. Sei lá, né? Eu, por exemplo, não sou nem negro nem homossexual, mas nas últimas eleições eu fiz isso que você falou. Eu procurei para votar em deputado e tal. Eu comecei procurando por mulheres negras homossexuais. Porque eu queria, de alguma maneira, votar na minoria da minoria pra fazer chegar esse tipo de pauta e tal. Sim. E depois, talvez, fui olhar a filiação, coisas do tipo, né? Então, vocês foram citando alguns exemplos de coisas que levam uma pessoa a votar no candidato A, no candidato B, eventualmente até se vincular a um partido A, ou tem gente que vota na legenda, né? Vou votar tudo nesse partido. Sim. Que coisas fazem as pessoas tomarem a decisão pelo caminho A, B ou C? Variáveis tanto individuais, quanto contextuais, quanto históricas. O que a ciência já sabe sobre essa tomada de decisão? Talvez especialmente no voto mesmo, assim. Tudo isso, né? Eu acho que é multifatorial. Tem umas pessoas que se identificam mais, por exemplo, Partido Democrata, Partido Republicano, e vão tender a se definir como democrata ou como republicano. Outras pessoas estão mais em cima do muro e vão ser influenciadas por questões de momento. Tudo isso influi bastante na... Tem alguma coisa já mais, digamos, sistematizada, assim? Tipo, pessoas com tais características acabam indo mais por tal caminho? Tem alguma coisa assim? Em termos de tendência estatística, tem muita coisa, assim. Por exemplo, para começar em variáveis individuais, né? Porque tem as contextuais também, que a Sally já comentou. Por exemplo, tem meta-análise sobre essas coisas que eu vou falar agora. Você pode falar para o nosso público que não faz ideia do que seja uma meta-análise? Uma meta-análise é uma espécie de artigo que compila uma série de estudos empíricos e aí ele faz como se fosse um resumo do que todos esses estudos falam.
E aí eles mostram o que a literatura... o que a gente pode afirmar de maneira geral sobre a literatura. Por exemplo, quais são as características de personalidade que fazem as pessoas votarem num candidato de direita? A gente... em vez da gente pegar um estudo individual, a gente pega uma meta-análise, que ela compilou 200 estudos individuais e viu o que esses estudos dizem resumidamente. É basicamente isso, né? E elas mostram essas tendências estatísticas. Mostram tendências. Por exemplo, as duas dimensões da personalidade que parece que predizem mais em qual lado a pessoa vai votar, direita ou esquerda. Uma ideologia de direita e uma ideologia um candidato que defende uma ideologia de um lado ou de outro. São duas dimensões, a conscienciosidade e a abertura. Conscienciosidade é uma dimensão da personalidade que tem a ver com o quão a pessoa é organizada, ordeira, disciplinada. É aquela pessoa certinha. A outra dimensão, que é a abertura, é uma dimensão que tem a ver com o quanto a pessoa é imaginativa, original, gosta de usar o intelecto, gosta de questionar o que é dito pra ela, esse tipo de coisa. Não são dimensões opostas, não é que a pessoa alta em uma coisa vai ser baixa na outra. Tá. Isso varia independente. Pessoas que votam em candidatos mais à direita geralmente são mais conscienciosas. E pessoas que votam em candidatos mais à esquerda geralmente são mais altas em abertura. Então, assim, isso daí é relativamente bem estabelecido na literatura mostrada em meta-análise. Perfeito. Tem outras características também que aí já não tem a ver com personalidade. Tem a ver com o que eu poderia chamar aqui para resumir de estilo cognitivo. Então, tem uns questionamentos a isso que eu tô falando, mas depois a gente chega lá. Mas assim, tem meta-análise também mostrando que, por exemplo, pessoas que têm uma característica chamada rigidez cognitiva tendem a votar mais em candidatos que estão mais à direita. Na literatura de psicologia política, em vez de ficar falando muito à direita, a gente fala tem maiores níveis de conservadorismo. Tá. É mais tecnicamente correto, mas para facilitar pode falar direita também. Então tem a ver com isso. Aí você, ou o público deve estar se perguntando assim, tá, mas o que tem a ver essas características psicológicas com votar em direita ou esquerda? Tem a ver com o fato de que, pensa só, eu falei no início do programa que para psicologia política, se você tá mais à esquerda, você questiona mais o status quo. Se você tá mais à direita, é porque você é mais favorável ao status quo. Você quer que as coisas fiquem mais ou menos como estão. Então pensa só, se você é uma pessoa muito ordeira, você vai ter um pouco de má vontade com cenários em que tá tudo mudando muito o tempo todo. Uhum. Entendeu? Então você vai tender a votar num candidato que ele defende mais ou menos o que tá aí. É claro que ele também vai defender mudanças, mas mudanças menos sutis, digamos. Mais sutis. Não, menos... Não, mais sutis, mais exatamente. Sutis, tá. Isso. Então, a pessoa que vota no candidato à direita, não é que ela literalmente quer que nada mude. Ela é favorável à mudança, mas ela quer que mude menos, assim. Vamos devagar, sabe? Não é nada revolucionário. Exatamente. Revolucionário é uma boa palavra. Tá. Quem é de direita geralmente tem pavor da palavra revolução, porque a revolução tem a ver com uma grandíssima mudança. Então, essas pessoas mais conscienciosas, mais ordeiras que eu falei, elas vão tender a votar em candidatos que têm esse tipo de opinião. Vamos mudar, mas devagarzinho, entendeu? Ou não vamos mudar, vamos deixar um pouco pra ver. E abertura, que é aquilo que eu falei que tem a ver com criatividade, imaginação e tal. Tu pensa só, se você quer provocar mudanças radicais em qualquer coisa, você tem que ter criatividade, você tem que ser original, você tem que ter um monte de planos racionais, assim, não, tem que mexer ali que vai provocar tal resultado e a gente vai alcançar não sei o que lá. Uma pessoa que é muito imaginativa, ela vai gostar de trabalhar com essas propostas. E ela vai confiar mais nessas propostas também. Se ela for menos aberta, é sinal de que, assim, ela é um pouco mais rígida cognitivamente. Por isso que eu falei da rigidez cognitiva. Geralmente, pessoas muito rígidas cognitivamente são aquelas pessoas que gostam um pouco de... Elas não gostam muito de pensar, assim, muito... facilita aí, entendeu? Uhum. É assim, essas pessoas vão ter dificuldade com pautas que querem mudar tudo, muito drasticamente. Então, essas pessoas também vão votar mais em quem é de direita. Para resumir, as pessoas que tendem a votar na direita são pessoas menos abertas, mais conscienciosas e, geralmente, elas têm uma rigidez cognitiva maior. Porque elas ficam desconfortáveis diante de mudanças drásticas. E quem vota na esquerda é o contrário. São pessoas que tendem a ficar mais à vontade diante de mudanças drásticas. São pessoas, geralmente, é o que eu estava falando, mais curiosas, menos conscienciosas, têm menos rigidez cognitiva. Não é melhor nem pior, entendeu? Não tô falando que quem vota na direita é melhor. Tô falando assim, as pessoas têm características psicológicas diferentes e isso vai levar a consequências
diferentes em termos do que elas escolhem na vida. Legal. Em relação ao que elas escolhem em relação a voto, em relação a ideologia de estimação, em relação a tudo. A personalidade, essas características fazem diferença. É mais ou menos isso. E só complementando, essas pessoas que são mais abertas a novas experiências tendem a ter uma tolerância maior à ambiguidade, porque a vida é ambígua, né? As situações sociais são ambíguas, as pessoas são ambíguas, então elas tendem a se sentir mais confortáveis diante de cenários, pessoas, situações ambíguas, ao passo que pessoas mais conscienciosas não. Tem uma intolerância à ambiguidade, uma intolerância maior à incerteza. Então vão querer as coisas bem definidas, em categorias bem marcadas, porque senão elas experimentam um desconforto psicológico maior. Então isso vai se manifestar numa maior ou menor neofilia, uma atração pelo novo, ou xenofilia, uma atração pelo estranho, ou inversamente neofobia, ficar assustado com algo novo, alguma mudança, ou xenofobia, né, o medo do estranho ou do estrangeiro. E também eu queria complementar falando da moralidade, né, das características, das dimensões morais que pesam mais para um lado ou para o outro. Né? Pessoas mais à esquerda, no espectro político, tendem a valorizar mais pautas relacionadas à justiça social. Tem até um construto interessante chamado igualitarismo cósmico, que é a tendência a ver as pessoas como sendo iguais e as mudanças como sendo provenientes do ambiente social, e a endossar também pautas relacionadas aos cuidados com as minorias, com os mais frágeis, etc. Ao passo que pessoas mais à direita no espectro também vão valorizar essas dimensões morais, mas tendem a valorizar mais do que as pessoas à esquerda a lealdade grupal, o respeito à autoridade e uma espécie de pureza do ponto de vista psicológico, que até tem a ver com essa questão, nos exemplos extremos, né, da supremacia racial, de uma pureza racial. São pessoas que, citando um exemplo mais extremo, não endossam tanto a mistura de raças, a mistura, o multiculturalismo, por exemplo, etc. Lembra quando eu dei o exemplo do leste europeu, que lá o conservador do leste europeu, ele defende o marxismo? Eu tava falando isso, né? E aqui no Ocidente não é assim. Então, tem uma outra coisa que esse exemplo é bom. Tu pensa só, um país que fez uma revolução qualquer. Vamos pensar digamos, na Rússia, 1917, ano da Revolução Russa. Ali naquele momento, o comunismo não era a ideologia dominante, não era o status quo. Então, para você defender o comunismo, você tinha que ter essas características de personalidade que eu falei que fazem a pessoa tá mais disposta a grandes mudanças, né, a revoluções. Só que na medida em que essa ideologia antirrevolucionária vira o status quo, as pessoas que aderem a ela, elas não têm mais perfil de pessoa que é favorável à mudança. Começa a ser pessoa que é favorável ao status quo. Então isso significa que as gerações futuras, para dar o exemplo, nas gerações futuras pós-revolução de 1917 na Rússia, elas já não tinham um perfil revolucionário, elas tinham um perfil de preservação do status quo. E é exatamente o que quem está no poder faz, se você pensar. Aliás, eu vou dar um exemplo um pouco mais popularesco. Star Wars. Star Wars. Cara, Star Wars, tu pensa... os rebeldes, eles querem acabar com o poder do Império. Darth Vader, o Imperador, não sei o quê. Então, a gente pode dizer que eles são revolucionários. Eles tentam sabotar o governo, etc, etc. Só que na medida em que... Isso ainda não aconteceu, mas na medida em que eles... de fato, eles depuserem o governo, acabarem com aquela ditadura intergaláctica, eles vão ter que ser o novo status quo. Eles não vão poder continuar sendo revolucionários. Porque eles vão estar no poder. Então, quem for favorável a esse governo, esse novo governo dos rebeldes, vai ter um perfil diferente, não vai mais ter perfil de rebelde. Aliás, não vai nem fazer mais sentido chamar eles de rebelde, porque eles vão estar no governo. E quem está no governo tem que manter o poder. Você não consegue manter o poder sendo rebelde, entendeu? É impossível. Como é que tu vai manter a ordem sendo rebelde, meu amigo? Não dá, entendeu? Então, assim... por isso que no início eu comecei até fazendo essa diferença entre direita e esquerda da psicologia política e da ideologia. Porque frequentemente ao longo da história a gente vê
que essas ideologias elas mudam de lado. Esse exemplo da Revolução Russa é um. Cara, nenhum governo na história do século XX esmagou tanto reivindicações trabalhistas quanto os supostos governos dos trabalhadores na Rússia e na China. Nenhum esmagou tanto. E quando eu falo esmagar, é tipo botar tanque de guerra na rua pra passar por cima. Uau. Então, assim, esses caras eram rebeldes, esses caras eram revolucionários. Cara, eles deixaram de ser na hora que tomaram o poder. Então, você vê como que é uma dinâmica, é uma coisa meio transitória. Você é um rebelde, mas na medida em que toma o poder, você vira o status quo. Outro grupo toma o lugar de rebelde e vai tentar te tirar do status quo. Quando ele te tirar, ele vai virar o novo status quo. Então, é um fluxo eterno. É o que no Brasil a gente chama de oposição, né? Oposição, exatamente. A oposição, de repente, você deixa de ser oposição, né? Porque mudou o presidente, exatamente. Mudou a oposição. Que é a dinâmica da vida, né? Assim, você aliás, é rebelde quando... Desculpa te interromper. Não, aliás, essa é uma dinâmica da própria democracia que é muito boa pro equilíbrio de poder. Na democracia, deseja-se que seja assim. Uma hora tem um cara de direita no poder, uma hora tem um cara de esquerda, uma hora é um cara de um partido, outra hora é um cara de outro partido. Porque isso alimenta justamente essa dinâmica que é saudável pro debate, é saudável pros rumos do país. Agora, isso tem um limite, né? O que eu quero dizer com isso, assim, existe uma variabilidade política que parece ser interessante, mas eu quero dizer, isso tem limite no sentido de... Ah, lógico, pô, tu não vai botar um nazista lá pra alternar poder. Pra tomar, não, né? Aí não, claro que não, sim. Tem um limite nesse sentido. Tem um limite nesse sentido. Eu diria que o limite seria o respeito da ordem democrática, assim, que onde haja uma pluralidade, pessoas com ideias diferentes coabitem, né, e discutam civilizadamente. Mas o limite seria justamente esse, né? Direitos humanos. Você aceitar, ouvir aquele que pensa diferente de você e negociar, chegar a acordos. Perfeito. Não impor na base da força o seu lado. Quem que falou aquela frase... Eu discordo de tudo que você fala, mas vou lutar até o fim da minha vida pra você ter o direito de falar. Acho que é do Voltaire. Voltaire. E eu lembrei também disso que o Felipe estava falando, de um clássico da literatura, né? Que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que fala justamente disso. De os animais reivindicando os seus direitos, mas quando chegam ao poder, se corrompem. No final das contas, o porco tá sobre duas pernas negociando com os humanos lá. Exatamente. Então, assim, essa dinâmica Genial, né? Da corrupção, de como as pessoas podem se corromper quando chegam no poder. E justamente por isso que a democracia é interessante, por causa da alternância de poder, das eleições periódicas, etc. Porque os direitos de um terminam quando começam de outro, e etc. Né? Tá certo, legal. Tem mais dessas variáveis psicológicas individuais que apareceram nas meta-análises relacionadas ao comportamento político? Tem mais alguma coisa que vocês lembram? Variável... Tem algumas que são derivadas dessas que a gente já falou, porque as principais... assim, a gente pode imaginar... Sociodemográfica, talvez? Tem sociodemográfica, mas que não... Por exemplo, homens e mulheres tendem a votar diferente. Tem várias pesquisas sobre isso, né? Homens... como é que é mesmo? Tem um tempo já que eu não visito esses dados, pode ser que eu cometa alguma falha em relação ao detalhe. Mas, se eu não me engano... as mulheres, elas tendem... Não, é assim. Esses estudos, eles medem o nível de conservadorismo de homens e mulheres. Só que o nível de conservadorismo, ele vai variar em homens e mulheres de acordo com a pauta que está sendo defendida ali no estudo, entendeu? Então, por exemplo, mulheres são mais conservadoras em relação a tudo que tem a ver com sexualidade. Curioso, né? Os homens são menos. Então, por exemplo... Não sei se tu sabe disso. O dado pode estar desatualizado. Se alguém souber aí, pode até falar nos comentários. Mas a última vez que eu vi, eu até falo isso em aula, foi o último dado que eu vi, a gente acha que não. Mas tu sabia que tem mais homens que defendem o aborto do que mulheres? Tem a ver com isso. As mulheres são mais conservadoras no âmbito sexual. Olha só. Aí você pensa só, por que diabos os homens deles defenderiam mais o aborto do que mulheres? Tu pensa assim, é porque... Para os homens é mais cômodo, tipo, o cara engravida a mulher e aí, entendeu? No final ele fala, faz um aborto aí. Entendi. Então, talvez seja mais conveniente para os homens. Para a mulher, é uma pauta bastante cara, mas no final das contas a mulher, ela fica com todo o dano. Ela fica com dano tanto se ela não quiser filho e tiver que ter, mas ela também fica com dano se ela abortar e der algum problema. Então, para a mulher isso é sempre um assunto complicado. Por isso que para os homens é mais fácil ser a favor.
E também tem um outro elemento, só pra dar um parênteses, que é... Geralmente essas pesquisas mostram que os homens são mais a favor de tudo que eles acham que as mulheres são mais a favor. Porque eles querem ficar bem na fita com as mulheres, entendeu? Então, mas isso não seria resolvido em pesquisa anônima? Tipo, nenhuma mulher vai saber que eu falei isso. Essas pesquisas são anônimas. Geralmente o resultado é o mesmo, assim. Que barato. Mais variáveis dessas sociodemográficas? Mais variáveis? Mais fatores, assim? Não, então, sim, nos Estados Unidos, por exemplo, a população negra vota muito mais hispânica, não necessariamente, mas majoritariamente no Partido Democrata. Homens brancos no Partido Republicano. A escolarização também flui. E, aliás, isso é muito interessante porque eu tava falando da mudança de conteúdo, porque se você pega historicamente, o partido que era a favor da escravidão era democrata e o que era contra era o republicano. Hoje em dia, você vê que parece estar meio invertido. Lincoln, né? É interessante isso porque mostra como as coisas são bem mais complexas do que parecem no primeiro momento, à medida que a gente se aproxima, né? Coloca uma lupa na realidade social. Inclusive, a Ku Klux Klan tinha conexão com o Partido Democrata. Olha só que bizarro. Hoje em dia... Se você for perguntar na rua, é capaz das pessoas dizerem que tem a ver com o republicano, mas não. Bizarro isso, né? Como que a história toma rumos imprevisíveis. Nesse sentido, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se vocês sabem dados sobre isso, ou têm hipóteses disso. Nas últimas eleições, que foi no segundo turno Lula e Bolsonaro, e houve muita polarização no país... Que eu me lembre, a gente tinha uma estatística que foi a região ali sul-sudeste votou muito mais no Bolsonaro e a região nordeste votou muito mais no Lula. Sim. E isso, inclusive, teve comentários extremamente preconceituosos, né? Eu lembro de ver comentário de gente nordestino não sabe votar, é burro, coisas absurdas, assim. Agora, quando a gente olha para as variáveis individuais... Beleza, ficou claro. Agora, aqui eu tenho uma distinção que é claramente geográfica, assim, né? Que se a gente deixar variáveis individuais de lado, aqui 80%, 70% votou em um, aqui embaixo foi o oposto exato, assim, 70%, 80% votou no oposto. Como que a gente entende esse dado sob a ótica da psicologia política? E aí? Sob a ótica da psicologia política, eu não sei, eu acho que nesse caso não é muito pela ótica da psicologia política. Eu acho que tem a ver com o percurso histórico do Brasil. Você vê que o PT, por exemplo, ele tem uma história muito mais íntima com o Nordeste do que com os outros estados. E você vê também que... Aliás, eu tô falando isso um pouco pessoalmente, porque a minha família, por parte de pai, é da Bahia. E quase toda a minha família é bem petista. Então, assim, eu vejo claramente isso na minha família. Essa coisa de, vota no PT, não sei o quê, então... Mas a justificativa, por exemplo, vamos pegar isolado na sua família, porque quando ele, sei lá, o cara do PT foi prefeito de Salvador, ou foi governador da Bahia, teve muitas melhorias, a nossa vida melhorou? Às vezes, alguns falam isso, mas eu não sei dizer se sim ou não, porque eu não sou de lá, mas às vezes eu ouço isso, mas independente desse dado... Eu acho que é questão histórica mesmo. Eu não sei se tem muito a ver com algum dado estudado pela psicologia política. Mas olha só para voltar na parte das variáveis sociodemográficas que você perguntou, eu estava até falando isso com a Sally ontem. Tem uma variável que é muito, assim, se eu perguntasse quais as variáveis que influenciam no posicionamento político, ninguém falaria essa, que é a altura. Sabia que a altura influencia? Caraca. Será que influencia? Não é só uma correlação espúria ali? Então, eu não poderia dizer que a altura ela é decisiva em quem a pessoa vai votar, não é isso que eu tô dizendo, mas assim, digamos que 50 variáveis influenciem no seu voto. A altura é uma delas. Caramba. Nem que ela influencie 1%. O que se sabe da altura? Então, é porque homens, especialmente que são mais altos, eles têm eles são mais autoconfiantes. Pessoas que são mais autoconfiantes, têm maior pontuação de autoestima, esse tipo de coisa, geralmente são pessoas que têm tendências em ser favoráveis a todas as ideias e também a votar em políticos que defendem o livre mercado. Porque pensa só... Entendi, eu me garanto. Se o governo pifar, eu me garanto. Exatamente. Eu ganho meu dinheiro, eu resolvo minha vida, eu não vou precisar contar com a ajuda de ninguém. Talvez essa seja a explicação, porque assim, é meio difícil você achar a explicação, mas você só tem o dado. A altura se correlaciona com o quanto a pessoa endossa políticas liberais. Perfeito.
Eu Provavelmente tem a ver com isso. Também, quando ele me falou. Surpresa? Fiquei, eu não sabia. Tem a ver Mas com é isso. interessante, né? Tem uma curiosidade que eu tenho também, não sei se tem alguma hipótese aí do ponto de vista da psicologia política, mas na última eleição também, uma coisa que eu testemunhei e que me chamou muita atenção foram as derivações. O que eu quero dizer com derivações? Derivações era assim, eu tinha um indivíduo A que dizia, eu vou votar no Lula. Os indivíduos que iam votar no Bolsonaro, não todos, tá? Tô dando alguns exemplos de casos que eu testemunhei. Era assim, você vota no Lula? Se você vota no Lula, então você é a favor de todo mundo usar droga na rua. Se você vota no Lula, você é a favor de arrancar dinheiro de quem é milionário e distribuir na rua. Se você vota no Lula, você é a favor de arrombar a casa de alguém e ceder um quarto pra pessoa que mora na favela. E o oposto também, né? Então, se você vota no Bolsonaro, isso quer dizer que você é a favor de a gente metralhar homossexual. Se você vota no Bolsonaro, você acha que a mulher é inferior ao homem, né? E muitas vezes a pessoa dizia, não, eu não sou nada disso, eu não sou a favor de distribuir dinheiro na rua, eu não sou a favor de... Eu não falo que a mulher é inferior. Como é que a gente lida com isso, assim? Porque me parecem ser grandes espantalhos, assim, grandes ficções, assim. Tipo, eu falei pra você que eu vou votar em um e no outro, você tá construindo um monte de coisas sobre as minhas crenças, sobre os meus valores, sobre como eu vejo a vida. Sim, sim. Tem alguma contribuição da psicologia política nesse sentido? Então, eu acho que a gente, aí nesse ponto, falando especificamente de Brasil, que é uma realidade bem específica, a gente tem que pensar tanto na parte da psicologia política quanto na parte histórica também. Então, assim, tô falando aqui de novo, né? Vou ressaltar. Eu não tô defendendo nenhum candidato nem outro, nem um lado nem outro. Vou falar que, assim, são dados públicos, quem duvidar pode ir lá consultar. Se você... vamos falar primeiro dos espantalhos em relação às eleições, tanto de um quanto o outro candidato. Tem muita gente, eu vi isso também, você falou, eu também vi essas coisas, eu ouvi muito do que você falou. Por exemplo, a galera falando, associando Lula a pautas comunistas e um monte de coisa assim. Cara, assim, o governo do Lula, sinceramente, ideologicamente, não teve nada de comunista. Nem dessa vez, nem dos outros 8 anos que ele ficou. Não teve nada de comunismo. Só que, aí que vem o porém que eu não tô defendendo. De novo, não estou defendendo. Eu tô falando assim, quando os espantalhos surgem, eles não surgem do nada. O cara não tirou do Fureves, né? Às vezes tem um fundinho de verdade. Um fundinho. Se você assistiu uma entrevista... Eu fiz isso, eu assisti... Antes das eleições, das últimas, eu assisti todas as entrevistas do Lula na transição do Brasil ditatorial pro democrático. Se você viu uma entrevista do Lula no Roda Viva de 87, ele diz lá, com todas as letras, que ele é a favor do comunismo e que ele defende o modelo econômico da Alemanha Oriental pro Brasil. Então, assim... E que não tem nada a ver com o que ele faz hoje. Não tem nada a ver com o que ele faz hoje. Mas ele falou. Então você, não defendendo que tá certo dizer que o Lula é comunista... Não, esquece, eu não tô defendendo e nem indo contra. Tem um desenvolvimento histórico ali que faz sentido você pensar isso. Mas o que eu tô falando é o seguinte. Imagina um cara que ele era adulto e voltava na década de 80 e ele viu o Lula falando esse tipo de coisa. Tu acha que hoje em dia ele vai desconectar o Lula da década de 80 e vai conectar com o Lula atual que faz coisas muito diferentes? Não. Meu pai viu lá. Exato. Essas entrevistas. Tudo isso. Ele não vai desconectar. Então, assim, pra ele ainda tá muito vivo na cabeça dele o Lula falando do projeto lá da Alemanha Oriental. Claramente, tá muito... Se você ver vídeo de congresso não, de coletiva, sei lá como é que se fala... do PT, dessa época, ele fala lá que ele defende o comunismo pro Brasil. Fora a aproximação do com o Fidel Exato, Castro, então, assim, com Maduro, com governos de esquerda. É impossível você negar que o PT ele tem alguma conexão com essas pautas. Isso é muito diferente de você dizer que, olha, tá vendo, o Lula tá no poder, ele tá instaurando o comunismo no Brasil. Não, pera, uma coisa é outra coisa, outra coisa é outra coisa. Perfeito. Então eu acho que esses espantalhos, eles têm esse fundo, entendeu? As pessoas viram isso, então... É muito difícil você chegar pro teu pai, por exemplo, e falar assim, pá, isso não tem nada a ver. Pô, mas ele viu o Lula falando, como é que não tem nada a ver? Ele vai pensar isso. E o contrário? O contrário é a mesma Bolsonaro, coisa. tipo, Por exemplo, o Bolsonaro, pô, todo mundo viu o Bolsonaro. Aí, de novo, são dados públicos, não tô falando contra o Bolsonaro. Tá descrevendo um fato mas assim, da realidade. se você procurar na internet, você vai ver o Bolsonaro falando poucas e boas sobre homossexuais e... Sim. Elogiando a ditadura militar. Exato. Então, quando surgem os espantalhos falando assim, olha, o Bolsonaro se assumir e vai instaurar a ditadura.
Cara, é espantalho. Mas o cara não tirou do Forever, entendeu? Entendi. Agora, então acho que tem uma diferença importante. E, cara, adorei a tua explicação, assim. Acho que tem uma diferença importante entre quem é o Lula, historicamente, hoje, quem é o eleitor do Lula. São duas coisas completamente diferentes. E quem é o Bolsonaro e quem é o eleitor do Bolsonaro. Então, como você disse, eu já vi os vídeos do Bolsonaro dizendo... sei lá, filho meu não vai ser homossexual porque eu sei educar, coisas do tipo. Isso não quer dizer que alguém que vota no Bolsonaro imediatamente acha que o homossexual é doente, ou que a gente tinha que exterminar, ou que eles não têm direitos. Eu diria até que a maioria das pessoas... aliás, isso é um outro dado que não sou eu que estou dizendo, estou só reproduzindo o que eu vi e acho que é coerente. Tem muitos analistas que disseram na época que o Bolsonaro ganhou, né, a última eleição, a penúltima, né, porque a última foi o Lula, mas... que a maioria dos eleitores do Bolsonaro não elegeram ele exatamente por esse tipo de coisa que ele falava publicamente, de pauta de costumes. Foi porque, primeiro, as pessoas não queriam o PT de novo. Exatamente. Por causa dos escândalos. E muita gente, inclusive, que votou no Lula não porque ama o Lula, porque também não odiava a mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Fora a questão da violência urbana também, né? Você imagina uma pessoa familiar cujo familiar próximo, primo, irmão, foi vítima de violência. Né? A gente sabe que a criminalidade nos grandes centros urbanos brasileiros é alta, e o Bolsonaro tinha essa pauta. Então, às vezes você pega uma determinada pauta, um determinado ataque que ele fez aos gays, etc., e tem aquilo como argumento principal para dizer, não, jamais votaria no Bolsonaro, só que a outra pessoa que votou nele não olhou para isso primeiramente, e o que guiou o voto dela foi um outro caminho cognitivo, afetivo, etc. É aquela questão que eu falei antes da homogeneização dos grupos sociais quando a gente não pertence a eles, né? Não dá para colocar 50 milhões de brasileiros que votam no Bolsonaro como tendo votado pelos mesmos motivos. E 50 milhões de brasileiros que detestem o Bolsonaro, que detestem pelos mesmos motivos. Perfeito. Ainda tem a questão da religião também, né? Claro. Só esse lema Deus, Pátria e Família. A gente falou no início de heurísticas, de fatores emocionais, periféricos que interferem nas nossas escolhas. Isso aí tem um peso muito grande. Muita gente votou, inclusive, por isso. Né? Ele é um homem de Deus. Enfim. Então, muitas vezes as pessoas elas votam com base em uma pauta, né? Específica. Eu lembro, por exemplo, de criança... Não me pergunte por quê, mas quando eu era criança, eu amava ver debate político na televisão. Não faço ideia do porquê. Eu gostava também. Eu adoro. Pô, mas então, é uma barraqueira, era bonzão. Aquelas barraqueiras. E acho que na minha infância e adolescência, quem era um político muito presente na televisão era o Paulo Maluf. Sim. E eu lembro que a pauta que o Paulo Maluf mais fazia era o Rota na Rua. Não sei se vocês sabem o que isso quer dizer. É a polícia de São Paulo, né? A Rota é a polícia mais ostensiva de São Paulo. Geralmente é aquela polícia... É o BOP de São Paulo, né? É o BOP de São Paulo, isso. Não é a polícia que, tipo... vai me abordar na rua pra eu assopar o bafômetro pra ver se eu tô dirigindo alcoolizado. Não é nada disso. É o cara que vai invadir um sequestro, vai entrar onde tá tendo tráfico de droga, com metralhadora, essa polícia. E o Maluf, a pauta dele, ele falava com R assim, com R assim, ele falava, rota na rua, né? O que era rota na rua? Era a garantia de que ia ter um policiamento ostensivo e que isso diminuiria índice de criminalidade e violência. Eu lembro, posso ter uma falsa memória, mas eu lembro de criança, de muita gente votar no Paulo Maluf. Ele ganhou mais de uma vez a eleição por causa disso. Sim, sim. O Bush, por exemplo... O Bush pai? Não, Bush filho. Bush filho. Teve um episódio que ele explorou durante a campanha eleitoral. Eu não lembro quem era o concorrente dele, mas era, se eu não me engano, o governador de Massachusetts. Que naquele momento... como é que a gente fala a saída... a saída dos prisioneiros, quando eles têm direito a visitas, etc. Saída... Eu sei do que você tá falando, esqueci o nome. Esse detento saiu nessa visita e durante essa saída ele cometeu um crime. O culpado por isso não foi o governador de Massachusetts, que era o concorrente do Bush. Porém, o Bush usou isso como uma estratégia, né, para trazer os eleitores indecisos para o lado dele. E aí, você tá vendo? Ele é a favor de criminosos, etc. Ele explorou eleitoralmente para o marketing político dele. E ele acabou ganhando a eleição de fato. Claro que eu não vou dizer que ele ganhou por isso. Claro. Mas
De alguma maneira foi um argumento, né? Ele foi oportunista, né? Ele soube aproveitar, porque assim, outros estados também têm essa saída. Não foi o governador de Massachusetts que criou essa lei, mas isso aconteceu durante o período eleitoral e ele explorou esse acontecimento para trazer os eleitores para ele. Perfeito. Então, assim, são situações que vão ocorrendo durante a própria campanha que interferem e no marketing político isso acontece o tempo todo. Eu pensei num exemplo aqui, ver se faz sentido. Quando o Felipe falou da mãe dele, do preço do arroz, né? Eu pensei assim, imagina que o preço da gasolina no Brasil aumenta 50% da noite por dia. Mas isso aconteceu porque os poços de petróleo na Arábia, sei lá, explodiram, secaram, ou porque, sei lá, houve uma invasão de outro país tentando, né? Tipo, o atual presidente, seja ele que for, tem nada a ver com isso, né? Ele atribui. Aí você fala, é culpa sua, né? Exatamente. Isso acontece o tempo todo. Aí, nesse sentido, então, qual que é o papel... Não sei se é uma resposta só, se são duas, mas tanto do marketing político, mas também da mídia. É possível que... Do mesmo jeito que eu possa ter uma preferência política, você outra, é possível que, eventualmente, sei lá, o dono de uma emissora de televisão tenha uma preferência política. Pode ser que o dono do maior canal de YouTube do Brasil tenha outra preferência política. Como acaba sendo a influência, o papel do marketing político, de influenciadores, não influenciadores digitais necessariamente, mas uma emissora de TV, uma figura pública? Por exemplo, o Neymar, ele se posicionou a favor de um dos candidatos, claramente, tal. Sim. Como que a gente entende? Não sei se entende, mas qual o papel disso, assim? É um papel fundamental, né? Porque os seres humanos são muito influenciáveis e essas celebridades, pessoas famosas, são grandes agentes de influência social. Então, isso é um problema. Inclusive, até em questões da ciência, pseudociência, etc., você vê, às vezes, uma celebridade, uma cantora famosa, alguém defendendo tal questão, e isso vai, sim, influenciar as pessoas. Então, acho que os influenciadores, as pessoas que têm um impacto social muito grande, elas têm que ter essa consciência do peso que uma coisa que ela diz vai acarretar, porque a atratividade é um elemento muito forte na influência social. E se a pessoa tem o Neymar como ídolo ou a cantora XYZ como ídolo, certamente ela vai levar em consideração aquilo que ela diz. Então isso é algo perigoso. Perfeito. E aí tem a ver com o efeito halo também, né? Que às vezes a pessoa ela é brilhante numa área, mas não em outras. Mas aí as pessoas fazem essa generalização das aptitudes dela analisar determinada coisa para áreas que não são as dela. Perfeito. Então, isso acontece o tempo todo, né? Tá certo. Você sabe que essa pergunta que você fez é até uma pergunta mais geral de psicologia social, assim, né? Nem só dentro do escopo da psicologia política. Não querendo contradizer o que a Sara acabou de falar, porque o que ela falou tá bem embasado assim, em vários estudos. Mas é porque tem um conflito nessa área de persuasão, efeito da mídia, etc, etc, em que os caras, os estudos, alguns estudos mostram que, na verdade, o efeito da mídia ou de qualquer meio de persuasão não é tão alto quanto o que a gente pensa. E isso é muito contraintuitivo, porque, por exemplo, o caso que você falou do Neymar. Pô, obviamente, se você gosta do Neymar, você vai tender a ser influenciado pelo posicionamento político dele. Só que tem uns estudos mostrando que o efeito da persuasão ele é mais fraco do que parece. Tá. E aí tem muitos... Eu vi mais de perto isso numa tradição de estudos bem recente que tem a ver com fake news. Uhum. Porque, assim, o grande quê do assunto fake news é o risco que as fake news têm de influenciar o debate público. Então, assim, as pessoas vão acreditar numa informação falsa, vinculada por... veiculada por WhatsApp. Só que esses estudos dizem que, na verdade, as pessoas acreditam menos do que parece em fake news. Então, na verdade, as fake news elas não são tão problemáticas. Nossa, assim. É bem contraintuitivo, né? Mas aí qual é o argumento desses estudos? É que, na verdade, a fake news ela reforça a opinião de quem já acredita naquilo. Perfeito. Ela não está convertendo opinião. Só um viés de confirmação. É um viés de confirmação. Ela não tá convertendo novos fiéis, entendeu? É que eu mudei super de ideia por causa daquilo. É que nem, por exemplo, igreja.
Cara, se você não acredita em Deus, dificilmente o testemunha de Jeová na tua porta vai te converter, entendeu? Não vai. Ele pode te fazer ir pra igreja se você já acreditar em Deus, é tipo isso. Ou já tá com uma propensão, né, a querer buscar alguma coisa. Segundo esses estudos, as fake news, elas seriam mais ou menos isso. Elas não causam um efeito de conversão. Você não passa a acreditar numa coisa que você não acreditava. Você defende mais arduamente o que você já tendia a acreditar. Porque agora você tem uma suposta evidência. Então, esse que é o papel das fake news. Elas valem como uma suposta evidência pro que você já defende. Mas elas não mudam sua opinião. Isso que eu tô falando é, assim, é um debate online na literatura, não é decisivo. Eu não quero abrir a caixa de Pandora aqui, mas uma coisa que eu tô extremamente preocupado, talvez eu fique um pouco menos depois desse dado de pesquisa que você me deu, mas é a simples construção perfeita de vídeos falsos. Né? Deepfake, né? Não, e que é perfeito. Outro dia eu vi um vídeo Assustador. Eu vi um vídeo da Greta Thunberg. Thunberg, né? Aquela que ganhou lá, aquela jovem que ganhou o prêmio e tal. Tem um vídeo dela falando pra câmera. Um vídeo que é real do ponto de vista do ambiente que ela estava. Em que o que ela está falando, o que você está ouvindo é a voz dela. E o que você está ouvindo está sincronizado com os lábios dela, né? Tipo aquela coisa de você tá falando um movimento aqui e o som é tipo Fucker and Sucker do Cacete Planeta. Exato. Não sei se todo mundo vai pegar essa referência. E ela está falando no vídeo sobre as preferências que ela tem de vibradores pra se masturbar. Caraca. E aí eu me pergunto, cara, tá, é uma coisa de mau gosto e tal, mas, cara, imagina agora eu tendo um vídeo do político qualquer dizendo absurdos e, tipo, sei lá, defendendo o nazismo, quando o cara não acredita em nada disso, quando é uma criação... E, assim, com ferramentas que não são caras, que são acessíveis, assim. Eu não quero abrir a caixa de Pandora aqui, mas eu me arrepio um pouco os cabelos. Isso, né? Me arrepia, e eu acho que ninguém tem uma boa resposta pra esse dilema, porque, pô, é um dilema que tá acontecendo agora. Ninguém estudou, ninguém nem viu as consequências disso na real, né? Exatamente. Porque ainda não vazou, assim, as pessoas não usam a torta e a direita. Por enquanto, felizmente, assim, a maioria das coisas que eu vi foram pra fins engraçados, assim. Então, por exemplo, vocês sabem quem é o Ozzy Osbourne? Sim. Tem, tipo, o Ozzy Osbourne cantando uma música em português, com sotaque de mineiro. Eu já vi esse. Tipo, puta, beleza, entendeu? É óbvio que é falso, é engraçado, é bem feito. Enquanto tiver nisso, ótimo. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que... se vocês conseguirem dar alguma pista, assim, eu acho que seria muito, muito legal. Mas não sei se é possível. Nas eleições, tanto que o Bolsonaro ganhou, tanto nas eleições que ele perdeu, nós testemunhamos várias pessoas saindo de grupo da família no WhatsApp, brigas homéricas, gente terminando namoro, por conta da discussão e da discordância em quem ia votar, né? Tem alguma dica, alguma maneira para que isso aconteça menos e as pessoas consigam dialogar mais? Do tipo, putz, você fala que você vota no candidato A, eu voto no candidato B, eles de total discordância, mas, puxa, a gente consegue tanto falar sobre política, tanto quanto falar sobre propostas, mas consegue também conviver com outras coisas na vida. Assim, tem alguma sugestão, alguma dica, alguma ideia, assim? Eu acho que quando o debate está muito polarizado, é porque, se a gente for pegar o exemplo extremo, os dois polos, aí não tem mais quase nada em comum. Mas muitas vezes, aí a gente está pegando o exemplo extremo. Só que... Tipo, o nazismo e o comunismo marxista, é isso que você está dizendo? Quando nesse não nível há... de extremo, assim? Nesse nível de extremo. Um casal que está prestes a se separar, que fala já línguas completamente diferentes, onde não há mais um ponto de convergência. Tá. Então, eu acho que quando há uma discordância, seja entre duas pessoas que são casadas ou numa parceria profissional e, nesse caso, na sociedade, partidos, etc., é importante também focar naquilo que eles têm em comum. Muitas vezes o foco é nas diferenças. E aí eles se veem como... não mais como opositores, mas como inimigos. E aí, quando isso acontece, o diálogo fica muito limitado porque não se fala mais a mesma língua.
Só que muitas vezes não é assim. Há discordância, só que a discordância não necessariamente implica uma inimizade, Muitas vezes as pessoas defendem pautas distintas, mas ambas querem o bem do país, ambas querem o bem da sociedade, etc. Apenas elas acreditam que, para se chegar a esse fim, o livre mercado é melhor, ou uma ajuda do governo é melhor, etc, etc. Então, eu acho que o foco no que há em comum é importante, né? Só que as pessoas ficam... mais focadas nas diferenças. E isso acentua essa intolerância, essa dificuldade a querer ouvir o que o outro tem a dizer, porque ela esquece que o outro, assim como ela, muitas vezes quer o mesmo que ela, apenas acredita que, para se chegar naquilo, o caminho é diferente. Perfeito. Então, eu tava lembrando aqui, enquanto vocês falavam, eu tava lembrando de um assunto que eu acabei não falando. Mas é um assunto que está dentro ainda daquela coisa de as pessoas, elas não são coerentes ideologicamente, elas não são 100% de esquerda nem de direita. Geralmente, na vida real, não é assim. E aí eu lembrei de alguns personagens históricos que eu acho que ilustram isso. Por exemplo, a gente tem o autor de 1984 e do Revolução dos Bichos, que a Sally citou. Ele era comunista, o George Orwell. Ele era comunista. Mas ele certamente ele não concordava 100% com a ideologia comunista, tanto que ele virou crítico do comunismo depois. Uhum. Mas ele não deixou de ser comunista, mas ele virou um crítico da coisa. Tem algumas outras associações mais polêmicas que a gente vê, por exemplo, na Alemanha nazista. Você pega, por exemplo, autores como o Jung. O Jung, né? O psicólogo clássico, que foi discípulo do Freud. Psiquiatra, né? Psiquiatra, isso. O Jung tem fama de ter sido nazista. Ele não era exatamente nazista, mas ele teve algum tipo de cooperação editorial com uma revista nazista. Até onde eu sei, era só isso. Mas é porque tinha alguns elementos da teoria dele que os nazistas gostavam. Tipo, a parte de psicologia dos povos. Então, assim, dá pra dizer que o Jung, ele tinha uma... Não que ele era nazista, vou enfatizar isso aqui, eu não estou dizendo que o Jung era nazista. Antes que me cancelem aí. Mas, assim, os nazistas, eles gostavam muito mais da teoria do Jung do que a do Freud. Especialmente porque o Freud era judeu, então aí não tinha como. Mas, assim, o Jung, certamente, ele não defendia a ideologia nazista. Ele poderia ser a favor de um ponto ou outro. Se você pega o cidadão comum da Alemanha na época, por exemplo, o partido nazista, ele prometeu um Fusca para cada alemão. Para cada alemão. Pô, quem é que não ia querer votar nos caras, entendeu? O cara promete um carro para cada cidadão, entendeu? Isso, inclusive, lembra muito várias políticas populistas que a gente vê hoje em dia, né? O prometo não sei o que lá para cada pessoa. Isso já existia nessa época. Desde o pão e circo lá. Exato, já essa receita é antiga, vem desde o Império Romano. Então, assim, isso não significa que o cara que era favorável ao partido nazista porque ele queria ganhar o carro, isso não significa que ele era nazista no sentido de, é isso aí, tem que botar judeu na câmara de gás. Cara, não, entendeu? Uhum. Eu diria que a maioria das pessoas que votou que era favorável, eu não lembro exatamente como é que era o processo de eleição que fez o partido nazista, o Hitler chegar a chanceler alemão, não lembro. Mas, assim, as pessoas que eram favoráveis ao nazismo, não necessariamente elas defendiam todo o projeto nazista. Elas não necessariamente eram antissemitas, por exemplo. A mesma coisa nos Estados Unidos hoje. Na última eleição, parte da plataforma do Trump tinha muito a ver com aquele repúdio aos mexicanos que supostamente estavam roubando o emprego dos americanos. Isso não significa que o cara que votou no Trump necessariamente é preconceituoso em relação ao mexicano. Ele pode ter votado por outro motivo. Uhum. É que nem aqui, aí eu venho aqui até o Brasil. É que nem no Brasil. Na última eleição, sem ser essa que elegeu o Lula, o cara que votou no Bolsonaro, ele não necessariamente votou no Bolsonaro porque, sei lá, ele é anti-gay, alguma coisa... Não, às vezes ele só votou no Bolsonaro porque ele não queria o PT, entendeu? Uhum. Às vezes ele só votou no Bolsonaro porque ele se identificava com a plataforma econômica, sei lá qual. A mesma coisa serve agora pra quem votou no Lula e não no outro. Então, por aí vai. Uhum. O que eu tô querendo dizer é que é um erro a gente achar que eu me identifico com a ideologia tal, então eu me identifico 100% com essa ideologia. Eu vou ter uma super coerência interna. Exato, na vida real não é assim. E a mesma coisa com candidatos específicos. Cara, às vezes o cara votou, ele nem sabe tudo sobre o candidato, entendeu? Você não pode dizer que ele concorda com tudo. Como a Sally disse mais cedo, né? Raramente o cidadão típico vai ter tempo pra saber o plano de governo, a ideologia, a vida do cara, o que ele propõe,
Raramente. Tempo, Exatamente. energia, Às vezes até interesse. vontade. Aliás, um ponto muito interessante, um outro exemplo que eu lembrei agora, no início do século XX, eu esqueci agora qual a década disso, que eu vou citar, mas no início do século XX tinha o Partido Socialista Inglês. Cara, você tinha um monte de fundadores do Partido Socialista Inglês falando bem do Hitler, na época. Você tem, por exemplo, uma carta do Bernard Shaw, que era um importante novelista inglês. Eu posso estar citando alguma coisa errada aqui, porque eu tô citando de cabeça, mas tem um livro que eu li, qual foi esse livro? Cara, eu não lembro, eu acho que foi Os Intelectuais e a Sociedade daquele economista do Thomas Sowell. Se eu não me engano, nesse livro tem uma citação de uma carta do Shaw. Se eu não me engano, ele estava na África do Sul, e aí ele escreveu pra alguém alguma coisa falando assim: nossa, eu tô muito bem aqui passando férias na África do Sul enquanto o Hitler tá botando ordem nesse chiqueiro que é a Europa. Cara, ele é do Partido Socialista, entendeu? E ele tava falando bem do Hitler. O que eu quero dizer com isso? Ah, o socialismo é nazista? Não tô falando isso. O que eu tô falando é assim, naquela época não tava muito claro para as pessoas qual era a diferença entre, por exemplo, a União Soviética e o que o Hitler tava fazendo na Alemanha. Não era tão claro, entendeu? Não era tão claro. As pessoas não sabiam que existia campo de concentração, inclusive. Do mesmo jeito que não era tão claro que tinha campo de trabalho forçado na União Soviética até a dissolução do Império Soviético no início da década de 90. As pessoas não sabiam. Então, se você pega toda a historiografia pós-guerra do nazismo, é diferente do que falavam sobre o nazismo na época do nazismo. Se você pega toda a historiografia sobre a União Soviética antes e pós queda do Muro de Berlim e abertura da União Soviética, também você vai ver assim, cara, os documentos foram liberados e a gente veio saber de um monte de coisa que, cara, ninguém sabia na época da guerra, entendeu? Então, assim, o cara que é comunista, ele não necessariamente tá defendendo o campo de trabalho forçado também, entendeu? Agora, o cara que tá defendendo a União Soviética, assim, você já fica meio assim, opa... Tem um grande podcast aí, não sei se eu posso citar aqui. Claro, lógico. Então, eu ouvi um podcast uma vez, inclusive eu era fã dos caras por uma questão de experimento antropológico. É um podcast chamado Revolution. Os caras, eles são muito cadelinha da União Soviética. E aí eu ouvi um episódio em que um dos caras estava falando que não existia campo de trabalho forçado na União Soviética. Que, na verdade, eram campos de trabalho voluntário. Porque, assim, nossa, a União Soviética era tanto o paraíso dos trabalhadores que tinha muito tempo livre. Então, os caras se voluntariavam para ir trabalhar. Quando eu tô com tempo livre, o que eu quero fazer? Exatamente isso, né? Exato. Eles falam isso no podcast. Eu fico assim, gente, com historiografia pós-década de 90, o cara fala isso... tá no nível do negacionismo de negar a existência de câmara de gás na Alemanha nazista. Então, e aí, é a mesma coisa. Deixa eu aproveitar e emendar uma pergunta aqui, Felipe. A ideologia política, posicionamento político, tem alguma coisa a ver com acreditar numa teoria conspiratória, em negacionismo científico, né, fake news? Tem alguma relação? Pô, tem total relação. Tem muitos motivos que levam as pessoas a acreditarem em teoria conspiratória, a negar evidência, a negar teorias bem estabelecidas e tal. Mas eu diria que motivos políticos estão entre os top 3, assim, que mais fazem as pessoas acreditarem. E, assim, você vê isso no mundo inteiro. Talvez agora a gente esteja passando por um momento em que tá mais claro. Mas, por exemplo, você tem... Só para citar alguns exemplos rapidamente. Você tem o criacionismo, por exemplo. O criacionismo, ele é uma tese que nega a evolução. Só que eu diria que a teoria da evolução é uma das teorias científicas mais bem estabelecidas da história, assim. O que eu quero dizer é o seguinte, até pra quem tá em casa. Cara, pra teoria da evolução tá errada, muita coisa que a gente sabe hoje em dia sobre muitos assuntos tem que estar errado. Basicamente, a gente ia demolir a ciência toda como um castelo de cartas se a teoria da evolução tivesse errado. Geologia. Ia mudar exato, ia mudar muita coisa, entendeu? Então, assim, é mais ou menos como se fosse um jogo de palavras cruzadas. Quando você já quase completou... cara, assim, as palavras estão encaixando certinhas. É muito difícil você chegar quase completando o jogo e falar assim, pô, eu errei lá atrás. Cara, não errou, porque se tivesse errado, tu não ia estar conseguindo completar certinho o jogo, entendeu? Mas aí qual que é essa relação entre ideologia política a relação é que a maioria das pessoas que nega a teoria da evolução a favor ou não do criacionismo, e aí a UBS é que não necessariamente quem nega a teoria da evolução é criacionista. Mas geralmente quem nega a teoria da evolução tem alguma ligação com alguma pauta importante da direita. Geralmente é religião. Estados Unidos especialmente, né? Que tem aquela conexão do cinturão evangélico com criacionismo. Então, assim, se você é criacionista, a evolução ela tá batendo num valor muito caro seu, que são os valores religiosos.
Você vai ter dificuldade de manter a sua crença religiosa se você negar o Gênesis da Bíblia. E a teoria da evolução, ela assim... A teoria da evolução, ela não necessariamente nega a existência de Deus, mas ela nega, pelo menos, a narrativa que tá literalmente explícita, exposta no Gênesis. Tá. E esses evangélicos, eles acreditam nisso, né? Que a Terra tem 4.000 anos, esse tipo de coisa. Cara, isso não faz o menor sentido à luz da evolução. Então, olha o quanto de coisa básica, emotiva, que você mexe numa pessoa que é criacionista quando você força ela, ou não força, mas quando você choca a crença dela com a teoria da evolução. Então, assim... A chamada dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva total. Se ela, pra preservar a emoção dela, ela nega as evidências, entendeu? Pra preservar a identidade. A identidade, exatamente. A identidade de religiosa, ela nega as evidências. É mais fácil. Falou em dissonância cognitiva, eu lembrei de um estudo do Festinger, que é justamente o teórico que formulou esse conceito, que é... O nome do livro é When Prophecy Fails, quando a profecia falha, que é um estudo antropológico, etnográfico, onde havia uma seita prevendo o fim do mundo, e quando esse dia finalmente chegou e não houve fim do mundo nenhum, ao invés das pessoas reverem os seus pressupostos, as suas crenças, etc., elas falaram, houve um erro de cálculo, etc. e tal, mas ainda assim continuaram mantendo convictamente aquela ideia. Agora, eu acho importante também ressaltar, para complementar o que o Felipe falou, né, que o negacionismo não se limita a um determinado grupo ideológico. Tá. Todos nós somos potencialmente negacionistas se algo tocar em alguma ferida nossa, em algo muito sagrado. Então, as pessoas tendem, né? Virou um xingamento da moda, um xingamento usado de maneira inflacionada, né? Todo mundo é negacionista, etc. Mas, assim, todo mundo que fala algo contra aquilo que eu acredito, né? Só que qualquer um pode ser, porque o conteúdo da negação, quando uma pessoa nega a ciência, ela não está negando a ciência como um todo. Toda a ciência. Ela não vai deixar de usar anestesia se ela fosse operar. Ela não vai deixar de pegar um avião, de repente, para ir num podcast. Mas ela nega aquela parte da ciência que toca naquela crença sagrada dela. Perfeito. Então, você vê negacionismos de direita, de esquerda, etc. E também uma relação que as pessoas, às vezes, fazem entre negacionismo e baixa escolaridade, ignorância. E o que a gente vê é que não necessariamente tem a ver com isso. Pessoas altamente escolarizadas também podem ser negacionistas e até serem muito eloquentes para argumentarem, para seguirem uma linha argumentativa a favor da sua crença. E serem, assim, muito convincentes por uma retórica robusta, etc., e não tem a ver com falta de inteligência, com falta de escolaridade, com ignorância. Muito pelo contrário. As pessoas têm os dados empíricos ali jogados diante de si, mas não reconhecem, não os reconhecem. Perfeito. Aliás, só um ponto aí para complementar esse assunto. O negacionismo científico e a crença em teorias conspiratórias, como a Sally falou, ele não é específico da direita, por exemplo. A esquerda tem um monte. Aliás, eu acabei de citar, né, o pessoal do podcast que nega a existência de trabalhos forçados. Negacionismo histórico. Isso é negacionismo. Mas a gente também tem alguns negacionismos que são mais academicamente queridos. Então, tem negacionismo na academia também. E tem a ver com o espectro político. E a gente pode pensar assim, do mesmo jeito que no Congresso americano, acho que no brasileiro também, mas no americano tem um monte de criacionista, porque vários deles são republicanos e têm conexão com igreja. A gente também tem na academia, que tem muita gente de esquerda, e assim, isso não sou eu que tô falando, tem pesquisa também mostrando isso. E quando eu falo que tem muita gente de esquerda, é tipo assim, em alguns cursos, é tipo 99,9% das pessoas são de esquerda. E aí, eu lembro de uma pesquisa nos Estados Unidos, eles pegaram cursos e fizeram uma pesquisa sociodemográfica mesmo para saber como as pessoas se identificavam. No curso de antropologia tinha uma pessoa que se identificava como direita, assim. Ele era o excluído. Era uma pessoa, em alguns não tem nenhuma, e por aí vai. Então, assim, previsivelmente, se existir alguma forma de negacionismo ali, ele não vai ser o negacionismo típico da direita, vai ser da esquerda. Claro. Então você vê algumas formas de negacionismo na academia que tem a ver com um negócio que a Sally falou lá no início do programa, que é o igualitarismo cósmico. Geralmente... Igualitarismo? Cósmico. Cósmico, tá. É o nome de um construto que um cara deu pra dizer que algumas pessoas, elas
elas não gostam de assumir que indivíduos são diferentes entre si, por motivos que não têm a ver com o ambiente. Tipo assim, algumas pessoas são mais inteligentes do que outras. Não é porque elas são escolarizadas. No colégio, assim, você vê na turma, tem umas crianças que são menos inteligentes e... A pessoa que nega essas diferenças, ela pontua alta na escala de igualitarismo cósmico. Isso que a Sally estava falando, entendeu? Porque ela acha que, na verdade... A pessoa não teve oportunidade. Assim, ela quer dar um motivo ambiental para aquela diferença, não é um motivo constitutivo, biológico. Genético. Tá. Só que, assim, o problema disso tem evidências... uma das áreas mais bem estudadas da psicologia é o campo da inteligência. E assim, cara, é mais do que sacramentado que parte do que explica as diferenças de inteligência entre as pessoas são as diferenças genéticas entre elas. Aham. Isso não é um dado polêmico, é ponto pacífico na literatura, mas todo mundo na psicologia, especialmente no Brasil, gosta de tratar como polêmica. Cara, não é polêmica, porque tem 1 milhão de estudos mostrando isso. Isso não é polêmica. Então deixa eu pôr a polêmica. Qual a relação entre inteligência e posicionamento político? Então, isso é... Eu tô lembrando aqui, não sei se a Sally quer comentar, a gente tem um post polêmico sobre isso. Tu lembra a confusão que deu? Esse post tá onde? Qual Instagram? No nosso Instagram, garagem.psi. Garagem.psi. Bom, a gente fez um post pra falar sobre exatamente isso, né? E assim, a literatura mostra, tem umas ressalvas, mas a literatura... Presta atenção, ó. A literatura mostra, não é o que ele acha, Eu não tô falando... É baseado em pesquisa científica. Não é baseada em fontes águas de Lindóia. Vozes da minha cabeça. Não. É baseado em paper e tal. Tem uma correlação positiva entre conservadorismo e... Quer dizer, uma correlação negativa entre nível de conservadorismo e inteligência. Ou seja, quanto mais conservador, menos inteligente. E essa inteligência é geralmente medida em QI? QI tende a ser menor. Só que assim, tem umas ressalvas. Primeiro, a diferença... A correlação não é... quer dizer, não é correlação. A diferença entre os grupos não é tão grande assim. Entendi. Então, assim... Um pouco menor, mas não é absurdamente menor. Quem é menos conservador parece levemente mais inteligente do que quem é conservador. Só que é uma média grupal também. É uma média não grupal. Quer dizer que não tenham conservadores super inteligentes. Exato, com certeza. E não significa que não tenha um monte de progressista burro também. Mas... Só que parece que tem a forma como esses estudos são feitos leva a esse tipo de achado que mais atualmente tem sido apontado como um tipo de método enviesado. E aí eu vou citar um estudo que eu acho que ele exemplifica belamente isso. Esses estudos de inteligência, eles são feitos de 2 formas. Uma é medindo o QI mesmo, e a outra é medindo o pensamento analítico. Você dá problemas de lógica, questões de matemática para a pessoa responder e você vê o quanto a pontuação se correlaciona com o nível de conservadorismo. E aí, pessoas muito conservadoras tendem a ir mal nesses testes. QI, racionalidade e pensamento analítico. Só que tem um porém. Parece que o conservador, ele não necessariamente é menos inteligente do que o menos conservador. Vou usar 2 palavras. O conservador, ele não necessariamente é menos inteligente que o progressista. Vou usar assim para facilitar. É porque ele recruta a inteligência dele para resolver problemas em contextos diferentes. E aí tem um estudo que, se eu não me engano, o estudo é mais ou menos assim. Pedem para pessoas responderem esses problemas de lógica que eu acabei de falar. Lógica, racionalidade, inteligência... E aí oferecem uma recompensa. Isso um grupo recebe a recompensa, o outro grupo não, só faz o teste. Os conservadores, pessoas mais conservadoras, elas não se desempenharam de maneira menos inteligente ou racional do que progressistas quando a recompensa foi oferecida. A conclusão do estudo foi o seguinte: parece que porque a configuração padrão do conservador não é utilizar muito o raciocínio analítico no cotidiano. Então, meio que assim, a configuração padrão que ele usa para se relacionar e resolver problemas é a intuição. São heurísticas. Não é porque ele é burro, entendeu? Entendi. É porque ele, pro contexto dele, funciona, entendeu? Perfeito. É outra habilidade, né? É uma habilidade que ele usa por configuração padrão. O progressista não. Como ele tem uma afinidade maior com essa coisa que eu falei no início, né? De personalidade. Questionamento, imaginação, curiosidade, originalidade... Ele, por configuração padrão, o progressista, ele usa mais pensamento analítico para encarar coisas do cotidiano. O conservador, ele só usa quando ele é instigado a usar. Perfeito. Então, é por isso que nos testes, geralmente, tem essa diferença. Não isso os estudos mais atuais vêm mostrando, né? Não é necessariamente porque tem, de fato, uma diferença de inteligência.
Entendeu? Então, assim, Interessante. é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Até porque o conservador, ele se apoia mais, por se associar ao tradicionalismo, ele se apoia mais no que a autoridade diz, né? Então ele vai respeitar mais e seguir, até fazendo paralelo com aquilo que eu falei da dimensão moral do respeito à autoridade, o conservador, ele pontua mais alto nesse quesito moral. Então, ele é menos questionador, porque alguém já disse aquilo. Né? O pastor... Tem mais a ver com a autoridade ali, né? Sim, sim. Então, já vou usar o termo que o Felipe usou, progressista, é mais questionador. Então, ele emprega o raciocínio analítico mais facilmente nas mais variadas questões. Não quer dizer que seja mais inteligente, quer dizer que empregue aquilo. É o modus operandi mais espontâneo dele. Legal. Tem umas outras pesquisas que são polêmicas iguais a essas também, que evidências mais recentes vêm questionando também, que tinha um achado clássico na psicologia política que era conservadores são mais preconceituosos. Só que depende. Os estudos atuais mostram que depende. Porque aí, de novo, a gente tem que voltar ao modo como os estudos são feitos. Ao viés da academia, né? Estudo... Por ter mais pessoas de esquerda na academia, logicamente eles direcionam os estudos para certos tipos de preconceito mais orientados para as pessoas no espectro, no lado oposto do espectro. Sim. Isso não significa que acadêmicos não tenham preconceitos também. Claro. Mas podem ter preconceitos com outras figuras. Por exemplo, com evangélicos, com empresários, com figuras que representem o lado oposto. Qual o alvo do preconceito. Exatamente. Ó, tem se você pegar... Tu já ouviu falar no Jonathan Haidt, que é Então, ele tem, aliás, um livro belíssimo que é A Mente Moralista, que eu não li inteiro, mas é muito bom. Tem várias palestras boas baseadas no livro também. Todos os livros dele. Ele é um autor ótimo. Assim, ele tem um blog no Substack, que é uma plataforma de blogs, é muito bom também. Mas eu lembro de ter lido um artigo dele. Eu não lembro se era um artigo que ele estava citando ou se era alguma fala, eu acho que era um questionário que ele mandou para participantes de um grande congresso que acontece nos Estados Unidos de psicologia da personalidade e psicologia social, se eu não me engano. E aí tinham perguntas para mensurar o posicionamento político da galera, dos especialistas de psicologia. Só que assim, cara, os resultados foram bem preocupantes. Por quê? Primeiro, ele corroborou os dados mostrando que tem uma homogeneidade política tremenda na academia. Basicamente, todo mundo é de esquerda, o que, assim, é muito ruim. Eu tô falando isso não por ser contra a esquerda, eu tô falando isso porque homogeneidade gera ilusão de consenso. Exatamente, ilusão de consenso. E tudo que a gente sabe sobre o ser humano, a gente sabe que a variabilidade comportamental é super importante. Sim. Né? E assim, você não tem debate se tem uma homogeneidade muito grande. Para ter debate, você tem que ter gente discordando. Perfeito. E se todo mundo é de esquerda, ninguém discorda, entendeu? Então, tipo a questão da oposição, né? De ter a importância não tem oposição. De ter oposição. Perfeito. Que a gente falou hoje, né? Senão é um pensamento grupal, né? Todo mundo falando a mesma coisa. Tá legal. E aí, esse questionário que ele mandou por e-mail pra galera responder, cara, teve uns resultados bem preocupantes, né? Que eu tava falando. Um deles foi que quanto mais conservador os professores se diziam ser, mais eles estavam dispostos a não dar bolsa para um aluno que se diz conservador. Olha isso. Cara, isso é um problema tão grande quanto você discriminar mulheres no senso comum, sabe? Não é uma coisa trivial. É um problema também. Caramba. Tinha um outro dado lá que era quanto mais... Não, peraí, eu acho que eu falei uma coisa errada. Não era quanto mais conservador. Não, quanto menos conservador o professor, mais ele estava disposto a não dar bolsa para um estudante que se dizia conservador, entendeu? As oposições ali, né? E aí tinha umas outras questões, assim, quanto menos conservador, mais ele estava disposto a não contratar um estudante de iniciação científica que se dizia conservador também. Cara, isso é muito problemático. Versão algo diferente já a priori. Exato, isso é muito problemático. Né? E também vai interferir, por exemplo, em estudantes que sejam conservadores, mas que vão ter vergonha de se posicionar publicamente, que vão ficar mais quietos por causa da retaliação. E aí você já tá perto da opressão. Exatamente. Né? Sim. Eu quero fazer a última pergunta para vocês. Diga. Ultiminha. Dado tudo que vocês sabem sobre psicologia social como um todo, sobre, né, tudo que vocês sabem sobre psicologia como um todo, além da psicologia social, e a
especialidade de vocês em psicologia política, né? As variáveis psicológicas que faz ir para um lado e para o outro, características sociais, culturais, históricas, econômicas que fazem alguém ser mais conservador, ser mais progressista ou ter preferência por um tipo de ideologia ou outro. Como que vocês votam? Porque vocês estudam um objeto que vocês também são esse objeto. Né? Diferente de eu estudar o copo. Eu não sou o copo. Né? O copo é o copo, eu sou eu. No caso, vocês estudam um tipo de comportamento que vocês também executam, que é votar, que é se posicionar politicamente, eventualmente, numa conversa de amigos ou na família. Como é que é isso? Sabendo tudo que vocês sabem. Olha, é uma pergunta complicada porque é uma coisa complicada de fazer. Eu acho, no decorrer do programa, você até perguntou se não seria ideal que as pessoas pensassem muito racionalmente, assim, pra votar. Eu acho que sim. Pra mim, as pessoas tinham que tomar decisão nesse âmbito meio parecidas com o Spock, sabe? O eleitor tinha que ser mais Spock. Tinha que ser mais bem educado, mais informado, mais consciente, sim, conhecer posicionamentos, ideologias, no que eu tô votando. Não votar muito com base em heurística. Tipo, o cara defende, sei lá, mulheres, vou votar. Pô, calma, mas o que o cara defende em termos de pauta política, sabe? Espera. Ou, sei lá, o cara... eu sou religioso, o cara falou bem de cristão, vou votar. Não, porra, peraí, sabe? Isso tudo é heurística. Eu acho que esse não é um bom caminho pra votar. Mas eu também concordo com o que a Sally falou de que o eleitor médio não tem tempo. Tipo, eu não tenho tempo de ficar entrando em site pra ver pauta. E talvez você leia uma ou outra, até por ser da área, mas você não vai ler de todo mundo. Talvez não até dá pra ler de todo mundo. Que você já não gosta e já não vai nem... Não dá, assim, eu já vou mandar real. Não dá pra ler de todo mundo. O que eu tento fazer é ver debate, por exemplo. Por isso que eu acho até... Eu reclamei muito da última e penúltima. Acho que na última também teve esse problema. Pô, candidato não indo no debate. Cara, isso é um absurdo pra mim. Eu não consigo votar num cara que não vai no debate. Eu quero conhecer como ele se sai de uma sabatina. Numa sabatina. Isso, e aqui. Exatamente. É que nem na prova. Uma coisa é você ficar respondendo o que você decorou. Outra coisa é o professor fazer a pergunta e te questionar e você saber sapatear ali. Exatamente, argumentar. Então, é como eu tomo decisão. Vejo debate, vejo entrevista. Pra falar a verdade, o que eu faço menos é entrar em site de partido pra ver plano de governo. Porque, assim, eu acho que é muito fácil fazer plano de governo. Eu quero saber como o cara vai se sair quando questionam ele no debate. Pra mim, fazer plano de governo no mundo ideal. Exato. Né? Até porque, assim, no período eleitoral não representa o governo. Não representa. No período eleitoral, venhamos e convenhamos que todo mundo quer ser eleito. Eles estão ali para serem eleitos. Assim como se eu for postular numa candidatura para ser professora, para fazer um doutorado, eu quero ser aprovada. Então, eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir e muitas promessas não são cumpridas, etc. Rola o marketing político forte, eles são assessorados. Então, é muito ilusório confundir as promessas de campanha com, de fato, aquilo que vai acontecer. Eu procuro sempre ver a história dos candidatos como um todo, a sair um pouco dessas bravatas da campanha eleitoral, das promessas e ver o histórico da pessoa. Agora, eu diria que, lógico, o Felipe falou do Spock, né? Acho que é impossível separar a emoção. Processos emocionais vão interferir e seria muito ruim, assim, até lembrei do erro de Descartes, do Damasio. Se a gente tirar as emoções, a gente vai tomar decisões também. As emoções, elas têm uma relevância muito grande também. Essa dicotomia até não faz muito sentido. Então, elas vão pesar também no processo decisório e a questão é não ser possuída pelas emoções e tomar decisões baseadas em heurísticas. Mas eu acho que, assim, eu tô pensando em responder a pergunta de uma maneira não muito comprometedora, mas eu acho que antes de qualquer candidato ou partido, o mais importante para mim, né, você me perguntou como eu voto, é lembrar da minha limitação enquanto ser humano. Então, a gente estuda isso, a gente é especialista nisso, mas, assim como na psicologia clínica também, a gente estuda, mas a gente tem as nossas questões clínicas também. Eu também sou paciente. Exato. Né, eu atendo, mas eu também sou paciente. Então, lembrar das minhas limitações. E, nesse sentido, eu mais do que qualquer partido ou candidato, eu defendo a democracia.
Porque aí, se eu eventualmente votar num candidato num partido e depois me arrepender, daqui a 4 anos, a gente tem a oportunidade de rever a rota, de se arrepender e até falar desse arrependimento e ter consciência de que a gente também pode ser levado por uma emoção de acordo com o período histórico também, etc. Então, eu acho que mais do que defender um partido, um candidato, é defender a democracia, porque enquanto psicóloga, inclusive, né, o espaço da pluralidade, da troca de ideias, é aquilo que eu defendo acima de tudo. Então, eu iria nessa linha. Legal. Você conhece alguém de direita? Manda esse vídeo pra ele. Você conhece alguém de esquerda? Manda esse vídeo pra ele. Você conhece alguém que não sabe nada de política? Manda esse vídeo pra ele. Beleza? Pessoal, muito obrigado. Onde que as pessoas podem encontrar vocês para saber mais, acompanhar trabalhos, o Instagram, cursos, sites? Fiquem à vontade. Obrigada a você, né? Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. A gente está no garagem.psi no Instagram, onde periodicamente a gente dá cursos. Tem uma surpresinha aí vindo, não sei se é o momento de falar ou não, mas assim, a gente acha que a psicologia social é pouco difundida no Brasil, psicologia social científica, né? Claro que a gente tem as nossas opiniões, a gente tem as nossas pautas de predileção, mas há essa confusão entre psicologia social científica e militância. Muitas vezes, nos nossos posts, as pessoas acham que a gente está dando as nossas opiniões, quando não é o caso. Então, descrever e analisar não é prescrever. Então, visando de alguma forma suprir essa carência, a gente está aí trazendo esse projeto para mostrar que a psicologia não se limita à clínica. Perfeito. Né? A psicologia social é um mundo pouco conhecido aqui no meio acadêmico brasileiro, eu diria. E de extrema relevância. Né? E de extrema relevância nas mais variadas áreas, não só no campo da política. E, então, o Garagem Psi é um projeto que vem aí tentar suprir essa lacuna e a gente pretende, muito em breve, não tem datas ainda estipuladas, lançar a comunidade Garagem Psi. Legal. Então, quem quiser se atualizar, saber dessas novidades, só seguir o Instagram do garagem.psi. Exatamente. Vocês usam algum Instagram pessoal ou não? É o Garagem Psi? A gente usa. A Sally usa mais, né? Ela tem um perfil mais voltado à clínica. Qual que é, Sally? É Sally.psicologia. SA2Ls.psicologia. Sally.psicologia. Eu tenho um perfil pessoal meio oculto. Ah, não. Então você não usa profissionalmente, não precisa falar. Não uso. O meu perfil é fechado, inclusive. Tá. Mas é fechado, porém aberto. Tá bom. Essa contradição. Você dá uma olhadinha ali, se fizer sentido... Mas assim, é importante dizer que eu e a Sally, a gente olha o Instagram do garagem.psi. Então... Quem quiser alguma dúvida, quiser dica, quiser referência de coisa que a gente falou ali, aqui, pode mandar mensagem que um de nós vai responder. Agora, eu não sei se está aberto, mas vocês já têm um curso sobre psicologia política, não é? A gente tem um curso que abre periodicamente. No momento... Não sabemos direito a pessoa está vendo esse vídeo. Exato. Como é que chama esse curso? A Mente Política. A Mente Política. E aí se encontra lá no @garagem.psi. Mas aí a gente tem esse plano de lançar a comunidade, aí só para deixar claro... A gente lança os cursos periodicamente, eles não ficam abertos direto. Tá. E aí, na comunidade, a pessoa vai poder... O nosso plano é a pessoa poder assinar a comunidade por um precinho e aí ela vai ter acesso, a hora que ela quiser, aos cursos gravados. Não só esse, outros também. Legal. Vocês têm o a Mente Política, que chama? A Mente Política. A Mente Política tem um outro também. Tem a ciência da... Esqueci até o nome agora. Ciência da atração. Tem a ciência da atração, que é um que eu falo sobre um negócio que eu estudei no doutorado, que é a psicologia da atratividade. Por que as pessoas escolhem... Por que as pessoas acham umas pessoas bonitas, outras feias, o que legal. Atrai. Atração física sexual Atração mesmo, física sexual, sim. Romântica, amor. Isso, eu estudei bastante isso no doutorado. No doutorado eu estudei se a inteligência faz diferença em tornar a pessoa mais atraente ou não. Perfeito. Psicologia do negacionismo. Psicologia do negacionismo. Então tem um monte de coisa lá. Um monte de curso que vai ter, sim. @garagem.psi. O Instagram tem várias coisas interessantes, vocês já viram, certo? Galera, eu sei que é chavão, toda hora tem que pedir isso. Curte, compartilha, comenta. Lembre, isso aqui é um projeto para informar a população sobre assuntos relacionados à psicologia. Neste caso, deste episódio, é raro você encontrar pessoas que realmente dominem psicologia social sob a ótica da ciência,
Tá? Na minha graduação, por exemplo, eu não tive nada disso. Eu só tive ideologia, inclusive. Tá? Então, compartilha, conta para as pessoas sobre este episódio, sobre o podcast. Se você tiver algum apontamento, questionamento, quiser sugerir temas para novos episódios, coloca nos comentários. E se você é estudante de psicologia ou psicólogo clínico e tem interesse em conhecer mais sobre a prática baseada em evidências em psicologia clínica, vai no impbe.com. Obrigado e até a próxima.